Amados, enquanto o Lucas vai ajeitando aqui, abre a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16 e o versículo 19 em diante. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Amém? É muito importante que você pega a Bíblia, a palavra, pode ser no celular, pode ser na Bíblia mesmo, convencional, mas é muito importante que você acompanhe a leitura, porque o que vamos ler é a palavra de Deus. Então precisa que você acompanhe para que gere fé no seu coração, amém? Aleluia. Teve muitos amém, mas eu gostaria de ver mais um pouquinho, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, acompanha comigo. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de purpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque-me a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não pode, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Amados, o que nós acabamos de ler é a palavra de Deus, você crê, né? Amém? E você também que está me vendo, vai assistir esse vídeo pelo YouTube, entenda que o que acabamos de ler é a palavra de Deus. E que o que foi relatado aqui foi o próprio Senhor Jesus que disse. Então é muito sério. A Bíblia é a palavra de Deus, independente de quem relatou, de quem escreveu, se foi o apóstolo Paulo, se foi algum dos profetas ou não. Ela é a palavra de Deus. Atestado é a palavra de Deus. Mas quando é Jesus quem relata, precisamos ter um pouco mais de cuidado. E nesta noite eu quero falar com você que está aqui, você que vai me ver pelo YouTube. Essa é uma pregação que eu gostaria de fazer um apelo para todos vocês que estão aqui. Essa é uma pregação que eu gostaria que você mandasse pelo menos para 4 ou 5 amigos que você ama. Quando ele receber essa palavra, essa mensagem, ele vai entender que você o ama. Por isso você mandou para ele.
nós precisamos, nesses tempos difíceis de pandemia, de distanciamento, precisamos usar essa ferramenta que temos para poder alcançar aqueles que amamos, parentes, amigos, pessoas que relacionamos no nosso dia a dia. Ele precisa saber o que nós sabemos ou que ainda precisamos aqui aprendermos junto. É o que vai acontecer aqui essa noite. E o nome dessa ministração é O que nos espera depois da sepultura. Forte, né? Você que tem curiosidade, ouça esse vídeo, veja esse vídeo até o final. Você vai entender o que espera. Eu quero já começar decorrendo aqui do versículo 22 ao 23. E vou ministrar versículo por versículo, dentro daquilo que o Senhor nos deu entendimento da palavra dele. Gostaria que você ficasse muito atento, porque tem muitas coisas para falar conosco aqui, dentro da igreja, que acontece no inferno e precisa ser melhorado aqui dentro da igreja. Precisa ser avançado aqui dentro da igreja, precisa ser melhor entendido dentro da igreja, pastor. Tem coisas que acontecem no inferno que precisa ser entendido aqui dentro da igreja, precisa ter entre nós. E é isso que eu quero ministrar com os irmãos. Vou começar no versículo 22. Você acompanha na sua Bíblia para que haja veracidade no que nós vamos dizer. Aconteceu morrer, versículo 22 e 23. O mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Primeira coisa que nós vemos aqui. A pessoa pode até viver uma vida cega para o Evangelho. Pode até viver uma vida sem pensar no que Cristo fez por ele. Mas uma coisa é fato. Quando ele morrer, os olhos vão ser abertos. É o que a palavra diz. E quando ele chegou no inferno, os olhos foram abertos. Não foi isso que está dizendo aqui? Na verdade, amados, você que está aqui, você que está me ouvindo, que vai me ver pelo YouTube, ninguém morre. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. Ninguém morre. O que acontece, o que morre é esse corpo, essa matéria. O que vemos aqui, duas pessoas que teoricamente para nós faleceram. Mas as duas teve a vida pós o sepultamento desse corpo. Então as pessoas que estão aí fora precisam saber disso. Muitas vezes elas pensam que morreu, acabou. Outra hora pensa que o que pode ser atormentado é esse corpo, e esse corpo é enterrado, então não temos muito o que fazer. Na verdade, todos nós precisamos entender que, na verdade, ninguém morre. O que morre é só essa matéria. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, o corpo sim, o corpo é pó e ao pó voltará. Isso é o que diz a palavra. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse texto. Vocês notou que há uma diferença até no transporte? Lázaro morreu, foi levado pelos anjos. Transporte de luxo, hein? Os anjos escoltados. E o rico? Sepultado. Sabe o que significa sepultura? É lançado em lugar que não mais se vê. Pesquisei para saber. Há uma diferença até na maneira de você ser transportado. O rico foi lançado na cova. E Lázaro? Transportado pelos anjos. Você escolhe aqui como você quer. Você quer ser lançado na cova
Ou você quer ser transportado pelos anjos? A hora que o seu espírito sai do corpo, os anjos já estão te amparando e levando você para uma nova vida. Precisamos saber disso. As pessoas aí fora precisam saber disso. Os nossos amigos, parentes, irmãos, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, precisam saber disso. Estamos aqui para contar para você contar para eles. Outra coisa que vemos aqui, que no inferno tem tormento. Você vê aqui no versículo, ele fala que está atormentado. As pessoas precisam saber que no inferno tem tormento. As pessoas precisam saber que não é enterrou ali, acabou. Tem muitas pessoas que pensam diferente de nós. E nós precisamos falar para eles que Jesus disse que não acabou. Jesus disse que a vida prossegue. Quando nós falamos para pessoas assim, entrega a sua vida ao Senhor Jesus e você tem a vida eterna, é uma abordagem até errônea, porque a vida eterna todos têm. Nós deveríamos falar assim, entrega a sua vida a Jesus e você terá uma vida eterna com Ele. Até aqueles que vão para o inferno, têm vida eterna, têm tormento eterno, como disse aqui o rico. Então no inferno também tem tormento. Eu acho que esse quase todo mundo sabia, mas algumas pessoas entendem que não, que morreu, sepultou, acabou, e que a única coisa que sente dor é esse corpo. Então, esse corpo foi enterrado e ele não vai ter esse tormento. Mas Jesus disse que tem. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Se Jesus disse que tem, é porque tem. Outra coisa interessante, que eu já disse agora mesmo. A primeira coisa que ele fez, ele viu. Ele viu. Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Que até viver aqui uma vida de 70, 80, 90, alguns poucos passam disso, sem Jesus você consegue. Mas daí para frente os seus olhos vão ser abertos. Daí para frente os seus olhos vão ser abertos. Foi a primeira coisa que aquela pessoa, chegando lá, a Bíblia diz que os olhos foram abertos. Nós precisamos ter entendimento do que é os olhos ser abertos. No versículo 24, está dizendo assim, então, clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Outra coisa que nós podemos ver aqui, no inferno tem clamor. Sabia disso? Olha o começo do versículo. Então, clamando, disse, Pai Abraão, no inferno tem clamor. Clamor pelas almas. Clamor pelas pessoas que eles deixaram aqui e que eles sabem aonde vão estar. Tem clamor pelas almas. Nós precisamos, a igreja também precisa ter mais clamor pelas almas. Eu sei que a igreja tem. Não quero ser apelativo aqui. Eu sei que a igreja tem. Mas nós precisamos ter mais clamor. Mais clamor pelas almas. Outra coisa que dá para perceber que não tem água no inferno, né? Não tem água. O cara mandar molhar a ponta do dedo e colocar na língua. Alguém aqui já chegou a ter sede a esse extremo? De falar tudo que eu queria agora era um copo d'água. Tudo que eu queria agora era um copo d'água. Esse cara aqui, ele quer que só que molhe a ponta do dedo e coloque na língua dele. Irmãos, é sério. É sério o que está relatado aqui. E a outra coisa que podemos ver nesse versículo, que há tormento e fogo. Se não tem água e tem fogo, imagina que situação que é. E eu quero dizer para você, todos aqueles que ainda não conheceu Jesus,
não se entregou a Ele, não creu no sacrifício da cruz do Calvário, vão para este lugar. Vão para este lugar, que Jesus diz que existe, e até relata como é a vida lá. É uma responsabilidade muito grande para nós. Nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas vezes aquelas pessoas que a gente gosta tanto, né? As pessoas que a gente se perdemos aqui nessa vida, nós choramos, passamos depressão, e essas pessoas podem ser separadas de nós eternamente, pastor. Eternamente. Precisamos pensar nisso. Versículo 26. Outra coisa que existe no inferno, que às vezes você não sabia. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Tem uma separação, um abismo. Tem pessoas aí fora que entendem que não. Tem pessoas que acham que depois vai tudo para um lugar só. Morreu, vai tudo para um lugar só. Não existe esse negócio. Jesus está dizendo que existe. Jesus está dizendo que existe. Me perdi aqui, vou achar de novo, está aqui. Jesus está dizendo que existe um abismo. Nós precisamos dizer para essas pessoas que existe um abismo entre nós e eles. Aqueles que não forem salvos. Cada um vai ter o seu lugar. Precisamos falar isso para essas pessoas. Não é como muitos pensam aí, que morreu, acabou, todos nós vamos para um lugar só. Essas pessoas precisam saber disso. Outra coisa que nós vemos nesse versículo, ele vê que para ele já não tem mais jeito, ele está condenado e ele clama. Se essa pessoa que está na situação dele, vê que não tem mais jeito para ele, e ele clama, você vê que essa pessoa não tem um coração ruim, porque ele está preocupado até com os irmãos dele. A gente vai ver logo para frente. Então, se ele está preocupado com os irmãos dele, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que falam, bom, eu estava preocupado é comigo, mas já estou lascado mesmo, aqui nesse lugar, não vou preocupar com mais ninguém, que venham. Não, você vai ver que ele faz um apelo logo para frente. Então ele é um cara interessante, ele é um cara que tem amor pelos irmãos, ele tem apego à família. Nós precisamos, quantos de nós temos aí parentes, amigos, irmãos, que não conhecem o Senhor? E se não conhece o Senhor, vai para esse lugar. Nós precisamos amar essas pessoas agora, nesse momento. Nós precisamos, uma forma de expressar o nosso amor para elas, é falando disso. Falando do amor de Jesus na cruz do Calvário, falando que existe um inferno, que existe uma condenação eterna. Né? Essa é uma forma de nós expressarmos o nosso amor por elas. Versículo 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, olha aí, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Mesmo não tendo para ele mais condição de ser salvo, para ele já estava a condenação, vivendo a condenação, mesmo assim, ele parou e observou e falou, tenho 5 irmãos, e esse lugar é lugar muito difícil, de tormento, eu não quero que meus irmãos venham para este lugar. E aí ele clama, para que mande alguém na casa paterna dele, para falar para os irmãos deles, olha,
não venha para este lugar. Acredite que existe um inferno. Entregue a sua vida ao único que pode salvar de uma condenação eterna. Esse cara não tinha um coração ruim. Eu vou repetir, porque eu sei que tem muitos por aí que não estava preocupado. Aliás, tem muitos que não estão preocupados. Não estão preocupados com isso. Muitos de nós não estamos preocupados com isso. Não entendemos, talvez, essa realidade do que é o inferno. Outra coisa que podemos ver. Podemos entender que ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo aqui. Ele tinha consciência de que ele precisava evangelizar. Ele tinha consciência de que os irmãos dele, na condição que estavam, iam para o inferno. Talvez seja essa uma maneira, um dos tormentos, né? É você ter consciência das coisas. Essa é uma das coisas que nós precisamos ter dentro da igreja, mais um pouquinho. Consciência de condenação, consciência de salvação. Olha, irmãos, eu não sou um pregador, eu sou pregador da graça. Eu gosto de falar do amor. Mas o Senhor me deu essa palavra, e eu não posso deixar de compartilhar com você. Eu não ouço nenhum glória a Deus, mas é verdade. O inferno é uma realidade, existe. E nós precisamos falar para aquelas pessoas que amamos, aquelas que relacionamos com elas, aquelas que adquirimos afeto, relacionamento, todas elas precisam saber. Porque às vezes ela está equivocada. Às vezes ela está equivocada. Ele tinha tanta consciência da condenação eterna, que ele propôs até missões. Né? Ele falou, manda alguém lá na minha casa. E se alguém... Ele deu até ideia para Abraão. Está vendo como a pessoa, diante do apuro, ele tem até ideias? Ele até pensa, né? Mas e se ressuscitasse alguém dentre os mortos, Senhor? Será que não resolveria o problema? Meus irmãos não seriam salvos? Olha, gente, a preocupação desse cara com seus parentes. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos. Precisamos ter essa preocupação. Precisamos ter essa preocupação com nossos parentes, com nossos amigos. Essa pessoa que estava lá, ele até pensou, e deu ideia. E se nós mandasse alguém dentre os mortos? Amor pela vida dos parentes, dos amigos. Nós precisamos aumentar isso dentro da igreja. Glória a Deus, teve um amém. Nós precisamos, eu sei que nós temos, nós precisamos aumentar. Esse rico aqui, que a Bíblia nem fala o nome, ele, quando os olhos dele foram abertos, quando ele chegou lá, que isso foi instantâneo, a Bíblia diz que abrindo os olhos, viu onde ele estava. E parece que ele não tinha muito tempo de tormento, irmãos. Parece que foi um relance de tormento aqui, porque a Bíblia diz que ele abrindo os olhos, e ele já começou a pensar, o que eu devo fazer para que os meus irmãos não venham para este lugar? O que eu devo fazer para que os meus amigos não venham para este lugar? O que eu devo fazer para que meus pais não venham para este lugar? Essa tem que ser a nossa preocupação. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter o encargo de avisá-los. Nós temos que ter o encargo de avisá-los. Irmãos, quantos vídeos nós passamos e recebemos por dia? E muitos deles pejorativos, sem futuro, sem nenhum entendimento, nem algo que acrescenta na nossa vida. Mas nós recebemos
e enviamos. E quando é eu falo para vocês, porque eu sigo no YouTube as nossas pregações. Eu vejo que nem vocês, às vezes você está aqui, já ouviu a pregação, não vai ouvir de novo, mas nós temos que ter o encargo de pelo menos mandar para aquelas pessoas que relacionamos com ela. Nem isso nós não estamos tendo, esse encargo. Precisamos ter esse encargo. E eu estou aqui para te avisar que nós precisamos ter esse encargo. Versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Olha para você ver que situação, irmãos. Ele insistiu. Olha o que a palavra relata. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Eu imagino que o Senhor responderia hoje para ele assim: não, ele tem a igreja, eles têm os crentes, eles têm os discípulos, os servos, que pregam para eles. Jesus voltou dos mortos, o pastor está dizendo aqui. Fala para ele que esse alguém voltou dos mortos, que eles vão se arrepender. Você tem sido, nós tem sido, Moisés e os profetas do nosso tempo? Nós temos sido a igreja que o Senhor disse que nós seríamos, o sal e luz? Isso é para reflexão. Nós precisamos avançar nesses quesitos. Se os tempos são de não chegue perto, não aproxime, nós temos ferramentas que, sendo bem usadas, produzem um efeito bem semelhante. Bem semelhante. Precisamos insistir nessas verdades da palavra de Deus. Nós precisamos ter entendimento de que existe a salvação perfeita em Cristo Jesus. Mas precisamos entender também que existe uma condenação eterna. E as pessoas aí fora precisam ser avisadas. E quem o Senhor conta para avisar? Quem enviarei? A igreja, nós, eu e você. E o melhor disso tudo, nem precisa ser chato, para estar falando toda hora, todo dia. Manda o vídeo e procura. Você ouviu? Você viu? Faz diferença na sua vida se você ouvir. Precisamos falar isso. E para encerrar, lembre-se que o Senhor não está pedindo que você converta ninguém, só que você o avise. Porque às vezes nós ficamos assim, com encargo, né? Mas eu falo, mas não sei, a pessoa parece que não quer nada com Deus. Irmão, nosso papel é avisar. Não é não, pastor? O nosso papel é avisar. O nosso papel é falar para eles: olha, existe uma condenação eterna para o mundo. Mas existe uma salvação acessível, simples, de graça. De graça. Precisamos ser esse instrumento na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. E eu quero finalizar dizendo para você que, assim como a gente falamos hoje que existe um inferno, no próximo vídeo, na próxima pregação, nós vamos falar que existe uma salvação simples, de graça. É só você tomar posse, só você acessar. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos fazer uma oração. Hoje nós temos ceia.